pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre Game Over Scratch, o webcomics produzido pelo 7MZ Comics ou escrito pelo Lucas do 7 Minutos, ilustrado por Yuzo e Jujupiter. E eu já vou adiantando pra quem leu, ou se você não leu, que tá sensacional. Sinceramente, uma história muito empolgante, com um começo hypante e um roteiro bem divertido, com lindos cenários e ótimo design de personagens. E além disso, a história ela vem com uma riqueza linguística muito da hora. Eu gostei muito da dublagem brasileira de One Piece, porque eles valorizaram os sotaques e as gírias de todo o Brasil, e o autor, Lucas RT, conseguiu fazer basicamente a mesma coisa, só que de uma forma mais engraçada. E eu senti falta de uma girinha, que foi oxente. E esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes. Na primeira, onde eu apresento a história, falo o que eu achei sem spoilers, e a segunda com spoilers, onde eu vou falar sobre o que aconteceu na história. E eu já li vários mangás, manhwas, webtoon, e o primeiro capítulo sempre tem que ser aquele capítulo que faz a gente querer continuar consumindo a história. E não é puxando o saco de ninguém, porque eu não sou tipo disso, mas a primeira parte do primeiro capítulo tá ótimo. E como eu disse, ele valorizou as gírias e isso deixa a história, tipo, bem cômica, sabe? Engraçada. E até o OC de Goiás ele colocou, ele usou outros palavreados como pó da rabiola, velho, mó brisa, acredo, mocorongo, jossa, papo reto, no pique, cê é louco, tipo mongoloide, tem demência, taca pra ver, taca sua mãe pra ver se ela quica, bagulho, muquifo, entre várias outras. E deixando uma história bem brasileira mesmo. Vocês perceberam a riqueza nisso? É muito legal. Bom, eu não sei qual foi a intenção dele, se foi pra tornar a história mais engraçada ou pra mostrar vários tipos de dialetos e deixar a história mais parecida com os brasileiros, ou se é só pra mostrar que esses personagens eles são meio humildes mesmo. Mas de qualquer forma funcionou nesses três sentidos e em outros também. E fora que deixou a história muito mais divertida de se ler e muito mais leve. E a caracterização dos personagens, as expressões faciais que eles fazem quando eles estão com raiva, preocupados, nervosos ou tipo difamando alguém, sabe? Tá bem encaixadinha mesmo. E o enredo da história, como eu falei, ele é bem fluido. Você vai lendo e quando percebe, chegou no fim. E aí agora você tem que esperar o próximo pack aí pra poder ler a segunda parte do primeiro capítulo. E eu não esperava que seria tão bom assim. E eu, tipo, me surpreendi, sabe? Sabe quando você tá com fome e aí você vai lá e come uma comida gostosa? E isso acaba sendo mais do que satisfatório, né? E fora essas coisas que eu disse, eu gostei das características dos personagens, inclusive da protagonista, né? Porque assim, a aparência dela parece o Goku com um asta. E os dentes dela não são retos como em história japonesa, sabe? Tipo, dente normal, sabe? E eu já shippei ela com o amiguinho dela, o Emerick. E o autor disse lá no vídeo, né, do trailer, o Lucas disse que ela era uma protagonista shonen. E isso é interessante, porque geralmente protagonistas de histórias shonen são homens, né? Pois essas obras são mais voltadas para o público masculino. E protagonistas mulheres são para histórias shoujo, sabe? Com um público feminino alvo. E são bem mais simples, bem mais fofas e tal. E isso é fantástico, porque por causa dessa mistura pode atrair vários tipos de públicos. E aquela coisa deles terem 12 anos e sempre algo acontece nessa idade realmente, tipo, deixa a gente curiosa pra saber o que vai acontecer. Porque eu odeio o excesso de protagonismo, ainda mais em criança, né? Então eu quero ver como é que o autor vai desenvolver essas coisas, se vai ser de uma forma clichê ou se ele vai continuar surpreendendo. E, bom, a Prota, ela é uma menina bem decidida, com autoconfiança, sincera até demais, não é boa em todas as coisas e ela se importa com seus amigos. Já o Emily, que é um menino bem legal, lindo, gentil, trata as pessoas bem, mas ele é um banana. E tem uma doidinha das invenções malucas que faz tudo e explode, né? E a história ela vai se focar nesses três personagens, se eu não me engano. Eu achei muito legal a questão dos três personagens serem diferentes um do outro, né? E essa combinação de grupo não é inovadora, né? Mas é diferente da maioria, porque sempre são dois homens e uma menina. E você pode pegar obras famosas aí como exemplo, como Naruto, Jujutsu Kaisen, The Promised Neverland e Shingeki no Kyojin, entre outras, né? E assim, a gente já sabe que a história ela vai seguir um padrão shonen, né? Só que com uma protagonista mulher.
E a história, né, tem o objetivo, a ação, a amizade, provavelmente vai ter a superação, os grandes desafios, então eu realmente estou muito curiosa para saber como é que vai ser. E por enquanto o começo da história tá muito bom e eu não tô puxando o saco. E ainda vou falar mais um pouquinho sobre a história e sem spoiler, né? Então assim, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo, você ser notificado, me segue no meu Instagram, @nandageek, segue as minhas duas parceiras, @nerd.topzera, um perfil no Instagram focado em animes e mangás com muita interação entre os otakus, e segue a loja Kanz Story também, que é uma loja onde vende vários produtos geeks, se você quer posters, colares, figures, ursos de pelúcias, e os figures estão sempre de promoções com um preço muito legal. Esses final de semana aí pra trás tinha um figurino do Madara por R$50 e você não vai achar um figurino mais barato que esse, porque figurino é uma coisa cara e a qualidade é muito boa. Chama no direct, fala que você foi por mim, que você ganhou um descontinho e ainda ajuda diretamente o meu canal. E falando em ajudar o canal, duas formas de ajudar o canal, link aí embaixo na descrição, seja baixando o Kawaii ou seja pela vaquinha online. Fiquem à vontade se vocês quiserem ajudar. Se vocês não quiserem, não puderem, não tem problema. Deixa o like que isso é muito importante. O link do trailer oficial vai estar aí embaixo na descrição, e na descrição do trailer oficial vai estar o link para vocês irem ler a webcomics. E ainda vou falar mais um pouquinho sobre a história e sem spoiler, né? Então assim, a história ela começa, né, na taverna do peixe caranguejo sujo. Olha a criatividade desse nome. Aonde a gente vê várias pessoas bebendo e se divertindo. E se você olhar bem, você encontra o Gabriel Rodrigues e também tem um cara com a cabeça de queijo ali. E aí chega um homem pedindo ajuda. Parece que tem só um braço e tá todo ensanguentado. E a expressão de medo na cara desse homem me deixou realmente preocupada, né? Então um homem musculoso de cabelo rosa vai até onde esse homem tá pra saber o que tá acontecendo e pergunta quem fez isso com ele. E esse homem machucado diz que foi um monstro. E aí o narrador da história, né, nos apresenta a questão, tipo, do jeito que ele fala mesmo, sabe? Que num passado muito distante, antes mesmo das estrelas brilharem no céu, um mundo cheio de mistérios surgiu, bem no silêncio das trevas, e o nome é Gameland, e tinha 3 leis, classes, levels e pontos, bem no estilo de histórias RPGs mesmo. E então passou a aparecer aventureiros de poderes incompreensíveis e esquisitos. E eu fico me perguntando que tipo de poderes vão ser esses. Eu tô imaginando a criatividade do autor. E esses aventureiros, eles queriam entrar para a história, virarem lendas ou morreriam tentando. E dá pra você se tornar uma lenda entre as outras lendas. E é através do game, que é uma disputa entre os melhores e maiores campeões da Gameland. E que tem apenas um objetivo, que é matar o chefão da última fase ou o boss final. Que parece que é bem casca grossa, né? Que é praticamente inalcançável e inderrotável, se essa palavra existir, né? Já que ele está no nível 1000. E se alguém conseguir matar esse monstro, essa pessoa se tornará um deus. E a gente tem que dizer que é um belo começo de uma história. E além do próprio narrador comediante que vai explicando as coisas pra gente, sabe? E temos essa aventura que é basicamente o objetivo de vários personagens, inclusive o da protagonista. E é um objetivo bem difícil, ganancioso, mas é interessante e curioso, né? E eu tô querendo saber como é que vai ser essa jornada pra ela sair do nível 0 e enfrentar um monstro no nível 1000 e derrotá-lo e se tornar uma deusa. Então será que ela tem um demônio no interior ou vai despertar um poder absurdo do nada? Não sei, não faço a mínima ideia. E ela tem um objetivo nobre, que é acabar com toda a pobreza do mundo, mudar a vida dela, a vida dos seus amigos e da sua família. Bom, então quem quiser sair do vídeo agora para não pegar spoilers, deixa o like e volta aqui depois que você lê a obra, tá bom? Então vamos para o resumo da primeira parte. A montanha ou favela é o bairro mais pobre do vilarejo da Lama. E na porta de uma taverna ou bar tem um bêbado chamado Martin, que é conhecido como Martin Louco, que tá lá falando que ele tá ligado que ele vai destruir o mundo qualquer dia desses. E o dono da taverna, que tava tentando expulsar ele dali, percebe que o Martin tá meio caduco das ideias. E aí o foco muda para uma casa onde a gente vê várias pessoas dormindo e uma mulher tá se perguntando aonde será que sua filha se meteu tão cedo. E essa deve ser a família da Galáxia. E logo depois a gente vê Galáxia, ou pode chamar Garota Firmeza, que tá oferecendo para poder trabalhar para uma pessoa.
só que ela não tá sabendo usar as palavras. Então o senhor faz praticamente um discurso sobre o significado das palavras, né, que a galáxia tá usando de forma inapropriada, só que a galáxia não entende nada, e eu também não entendi nada. Mentira, eu entendi sim, né? E ela continua insistindo, dizendo que vai limpar a calçada nojenta por 5 cash, ou tirar o lixo fedorento por 5 cash, ou dar um banho nele por 3 cash, já que ele já tá só o pó da rabiola. E como eu disse, ela não tá sabendo usar as palavras, porque ela tá tentando oferecer serviço, mas ao mesmo tempo ela tá ofendendo o seu talvez futuro cliente, sabe? Mas o homem, ele diz que não tá interessado em serviços de um menino, e isso deixa a galáxia brava, porque ela é uma menina. E o homem insiste que ela é uma menina, porque a roupa dela tá um trapo, ela tá cheia de ferimentos, a mão grande demais e o pé grande demais, e isso é coisa de menino. E também tem aquelas vizinhas fofoqueiras, sabe? Falando mal das pessoas, falando mal da galáxia, e também tá falando mal das pessoas que vivem na montanha. Então a gente já percebe que o preconceito com os menos afortunados é grande. E eu não acho que teve questão do machismo em relação ao homem não achar que a galáxia era uma menina, porque se você olhar pra galáxia à primeira vista, né, pelo jeito que ela tá vestida e tal, aquilo ali, ela não parece uma moça, né? E também não tem peitinho, não tem sexualização em cima de personagem, que isso é maravilhoso, então é normal, mas essa é a minha opinião. E aí o foco muda, onde a gente vê uma situação bem diferente, onde temos uma velhinha agradecendo a um menino pelos trabalhos. E esse garotinho parece bem gentil e ele diz que não foi nada, que ele tá tratando a vovó igual criança deveria tratar os mais velhos, dizendo que a sabedoria dos mais velhos deve ser protegida pelos mais jovens. E a gente tem que dizer que esses sabem bajular bonito, viu? E mais diferente da galáxia, Emerick sabe que se você vai oferecer um serviço para uma pessoa, você tem que ser educado e simpático. E logo depois do Emerick e a galáxia se encontram e eles começam aquele bate-boca, sabe? Tipo, de futuro casal. Sim, já tô shippando. E enquanto eles discutem, a sua outra amiga Bianca tenta vender uma geringonça de acabar com ferrugens para um homem. Só que além dessa invenção tá fedendo bosta, ela ainda explode. E ela pensa que ela errou os cálculos, aí ela vai tentar explicar para o homem o que aconteceu e tal, e cobrar pelo serviço, só que o homem deixa ela falando sozinha e vai embora. E aí a Bianca se encontra com seus amigos. Então esses são o trio que aí a gente vai acompanhar na história. Atualmente eles têm 12 anos, nenhuma classe e nível 0, ou seja, um longo caminho pela frente. A Bianca tá meio deprê e o Emerick, eu acho que eu tô falando o nome dele errado, tenta animá-la dizendo que apesar dela ter entrado para a lista das pessoas geniais que fazem invenções que explodem na cara das pessoas, poderia ser muito pior. Ela podia ser como a galáxia que nunca consegue nada, o que deixa a galáxia mais furiosa ainda. E enquanto eles conversam, eles dizem que o dia seguinte vai ser um dia muito importante e a Bianca explica que eles vão ser marcados com uma runa para descobrir qual a classificação deles, para decidir o que eles vão ser quando cresceres. E que a idade certa para esse procedimento é com 12 anos, nem muito velhos e nem muito novos. E, bom, e se essa classificação é por ranking tipo D para os mais fracos e de A para os mais habilidosos, ou se é tipo de habilidades, lutas, cura, feitiçaria, entre outras coisas, né, já que eles têm poderes incompreensíveis, ou se é por level, tipo, passou a runa, pá, você tá no nível 10. Ah, não, você já tá no nível 30. Ah, não, você já tá no nível 50. Bom, só na segunda parte pra gente saber, mas as teorias brotam soltas por aí. E o que você acha? Comente aí embaixo nos comentários. E assim, eu acredito que deve ser por level ou talvez rank, mas tem a questão dos poderes incompreensíveis? Bom, não sei, né? E aí, enquanto o futuro casal briga, mais uma vez, por nada, aparece 3 garotos engomadinhos reclamando de um lanche que a mãe de um deles fez. E a gente já percebe que, pela fala dele, do pai, que ele fala que o pai dele tá falando mal da mãe dele, o pai dele é um pau na Chapes. E esse garoto joga o lanche inteiro fora no lixo, o que deixa a galáxia bem irritada, né? Porque percebemos que esses 3 amigos, eles vêm de um lugar pobre e devem passar por dificuldades. E aí tem um menino marrento jogando comida fora. E Emerick tenta até passar o pano na situação, mas não funciona e acaba sobrando até pra ele. E quando um dos garotos descobre que o nome da galáxia é Galáxia, ele percebe que eles são pessoas que moram na montanha, lá na favela e tal. E aí eles começam com os insultos. E ele diz que o pai dele diz que o pessoal que mora lá nessa favela e tal é tudo feio, fedido, burro. E o outro diz que o povo que mora lá não vai pra escola, que só ficam pedindo esmola. E isso deixa Emerick bem irritado. E ele vai falando que não vai deixar assim falar com ele, porque o buraco é muito mais embaixo. Só que antes dele terminar a frase, os 3 garotos jogam ele no chão e já começam a bater, chutar ele e tal. E ainda por cima queriam roubar o dinheiro que ele conseguiu trabalhando. E isso deixa a galáxia bem zangada. E ela fala que não vai deixar playboyzinho nenhum fazer maldade com seus amigos. E os 3 idiotas acham isso engraçado. E assim, se eu tivesse na história, eu já tinha dado uma
uma voadora em todo mundo ali há muito tempo. E eles vão abusando dela, falando que ela tá brava porque ela não tomou café da manhã, que ela tá com fome, que é pra ela revelar o lixo e pegar o lanche dele e tal. Assim, eu não sei vocês, mas vocês já sentiram raiva de algum personagem sem nunca nem ter visto? É o ranço que eu senti do pai de um deles. Porque o menino disse que ele tá pegando leve com eles, com esse monte de insulto que ele falou, porque se o pai deles estivesse ali, os três já teriam morrido, né? E o menino ainda vai dizendo que, se essa esmola é tão importante pra você, machona, por que você não vem pegar? E com a Galáxia só se fala uma vez. Os olhos dela brilharam e... eita, socão da porra, bem dado, que ela deu na fuça dele, viu? E os três engomadinhos saem correndo para não apanharem mais. E eu fiquei imaginando, isso vai dar merda, porque pensa, o menino chega em casa, conta pro pai que eles apanharam do pessoal lá da favela, e aí o idiota do pai vem tirar satisfação com a Galáxia e seus amigos. E tomara que venha mesmo e que a Galáxia dê um socão desse bem na cara dele, ou que esquarteje ele. Eu acho que dá um murro depois do esquartejo, acho que vai ser legal. E a Galáxia ajuda o seu amigo, futuro amor, sério, tô muito chipando eles, ajuda ele a se levantar, devolve o dinheiro pra ele e ele agradece. E aí vem um homem gritando, falando que sujaram a frente da casa dele e a Galáxia vai se oferecendo pra limpar por 30 cash, né? E o cara, ele meio que fica perplexo, né? Porque eles que sujaram e fizeram toda a bagunça, agora eles querem receber pra poder arrumar? Bom, e esse foi o fim da primeira parte do capítulo 1 da história. E a parte 2 só quando eles soltarem aí o pack. Eu nem sei se o pack já começou, se tem música hoje ou não. Mas enfim, no próximo solta a segunda parte. É assim que eles vão soltando. Cada pack eles soltam uma parte da história. E assim que eles forem soltando eu vou trazendo um vídeo aqui no canal. E assim, eu já dei minha opinião basicamente lá em cima. Mas eu quero reforçar algumas coisas. Assim, eu tinha muitas expectativas em cima dessa história, né? Porque assim, eu acompanho o pessoal dos 7 minutos desde o 2016, eu acho. Ou antes, desde a época lá dos duelos de titãs e tal, do Pergunte Minutos. E assim, então eu conheço o Lucas, sei das histórias dele, das músicas que ele faz e tal, assim. Então eu pensei, já imaginava, né, que os personagens eles teriam uma certa profundidade, que eles seriam bem desenvolvidos e tal. Porque quando você passa por situações difíceis, você entende as outras pessoas com situações difíceis. E o Lucas, ele sabe passar emoções e tal muito bem pra letra das músicas dele. Seja rap de anime ou seja raps um pouco mais pessoal e tal, ele sempre consegue passar um sentimento, uma história, alguma coisa assim pras músicas que os outros garotos dos 7 minutos não conseguem. Não que eu esteja menosprezando eles, entendeu? E nesse primeiro capítulo a gente não percebeu, não ficou sabendo muito sobre o passado desses personagens e tal, mas lá no trailer ele falou que a Galáxia veio de uma família muito grande que passava por dificuldades, essas coisas assim do tipo, né? Então deve que no segundo capítulo vai ser um pouco mais abordado tanto o passado dela como dos seus dois amigos. E eu tô esperando uma coisa assim emocionante e tocante, né? Então, assim, se eu não tinha muitas expectativas em relação a esse primeiro capítulo, as minhas expectativas em relação à história dos personagens e tal, eu tenho, pra falar a verdade, né? Então, vamos aguardar aí pra ver o que acontece e o que procede, né? Então, se você gostou, deixa aquele like gostosinho aí pra poder fortalecer, se inscreve, né? Que isso é muito importante. Duas formas de ajudar o canal, link aí embaixo na descrição, através do Kawaii e através da minha vaquinha online. Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês aí, porque então é isso aí, um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.